E a gente dedica esse primeiro bloco, então, todo a Marina e a Socorro, para falar desse estudo, dessa pesquisa que é muito interessante. A Marina já veio aqui uma outra vez que eu lembro, não foi, Marina? Foi. Falando de uma outra coisa, de um outro assunto, né? De um outro processo artístico. Isso. Então, boa tarde às duas, boa viu? Tarde. Obrigada por terem vindo. Só para a gente entender melhor essa tua pesquisa, você fez isso do teu mestrado na UFPA, né? Na dissertação. Isso foi o resultado já de um processo que você vinha estudando, de uma pesquisa, quer dizer, já veio de um trabalho anterior teu e resultou nessa pesquisa, é isso? É um desdobramento, digamos assim, de outras coisas que você já fez? É um desdobramento da pesquisa, porque eu já trabalho com deficientes visuais há 11 anos. Então, essa é mais uma parte da evolução dos nossos processos de criação e de pesquisa para a cena e de pensar novas formas de acesso às pessoas com deficiência visual, tanto como bailarinos, como plateia, e pensar quais são as possibilidades que a gente tem de trabalho para que esse corpo ele seja inserido na cena artística. O que você já havia feito antes? Com deficientes visuais? O primeiro passo, porque eu não tinha referência, eu procurei, mas não encontrei referência, quando eu resolvi trabalhar com pessoas com deficiência visual e a dança, foi conseguir estabelecer uma metodologia de ensino, porque não tinha referência de como trabalhar a dança com pessoa com deficiência visual. O que acontece? Os processos de ensino e aprendizagem da dança, o que eu aprendi era tudo muito pautado na visualidade. Cópia da imagem que o professor está produzindo no corpo dele. E como eu não poderia utilizar essa via de acesso, que era a visão, eu teria que pensar em outras formas, como eu poderia alcançar esse corpo, como ele poderia aprender. Porque eles não estão vendo, ou estão vendo não completamente, quer dizer, como é que eles iriam fazer os movimentos se não tem a visão, é isso, né? Se eles não têm como me ver para reproduzir. Isso. Então, aí eu tive que começar a pensar, desestruturar o modo que eu tinha aprendido e a construir outra forma. Então eu tive que começar a pensar juntamente com eles. Eles iam me dando feedback: Marina, eu não estou entendendo. Aí eu falava: ai meu Deus, e agora? Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi reaprender a falar. Porque não dá mais para falar, é assim, vem para cá, vem para lá. Eu tinha que dar todas as referências possíveis para eles na hora de falar. Olha para a direita, olha o braço é para dentro, os dedos são esticados. Dar o máximo de referência possíveis na fala para que eles pudessem alcançar e compreender. E quando essa via não era contemplada, aí eu ia lá e pegava no corpo dele e falava: olha, é dessa forma o movimento. Mesmo assim, quando não compreendiam, o corpo. Aí, intuitivamente, eu deixei para ser a última via o meu corpo, porque cada corpo tem uma história, tem uma possibilidade, e eu não queria que o meu corpo fosse padrão de movimento para eles, que cada um descobrisse as suas próprias habilidades. Então, quer dizer, eu usava isso já se não tivesse nenhum outro recurso, né? Como última via para o aprendizado. Depois disso, eu também pensar, porque o processo ainda era muito lento. Porque era, às vezes, muito individualizado. Eu tinha 10 alunos, às vezes, na sala, e como é que eu vou passar um movimento para cada? Aula 2 vezes na semana, sabe? Demorava muito o processo de ensino. E aí eu comecei a pensar em outras formas. Comecei a levar vários objetos para a sala, com a possibilidade deles perceberem a forma desses objetos, introjetar para o corpo. E começar a pensar, se um círculo é assim, quais são as possibilidades de movimento circular que eu tenho com o meu corpo, com cada parte do meu corpo. E isso facilitou muito o aprendizado. A gente vai falar mais do aprendizado, Marina, e eu sei que o Daniel já quer perguntar, mas só para a gente entender melhor, esses bailarinos que você trabalhou, eles são desse grupo Passos para a Luz, é isso? A Socorro, por exemplo, é uma delas, né? Então, eles todos são deficientes visuais, é isso? Todos são deficientes visuais. E aí você trabalhou com eles, mas especialmente com ela, com a Socorro, foi isso? Eu trabalhei com os bailarinos que surgiram durante esses 11 anos, né? Só que nesse último processo, que foi uma bolsa... Ou você dedicou uma parte do trabalho a ela? Essa última parte do trabalho que eu escrevi a minha dissertação foi dedicada a ela, porque foi uma bolsa de pesquisa no Instituto de Arte do Pará que ela ganhou, que ela foi contemplada. Ah, entendi. Então, aí eu atuei como coreógrafa e ela como intérprete criadora.
E aí o trabalho foi dedicado a ela, porque nós pensamos, enquanto grupo, enquanto projeto, em trabalhar uma cena com uma bailarina deficiente visual e que essa cena pudesse ser alcançada também por uma plateia deficiente visual. E aí os colegas dela foram convidados para compor essa plateia experimental durante o processo. Ela estaria na cena dançando e eles estariam como plateia, colaborando. Entendi. Boa tarde, Marina. Socorro. Parabéns, né? Belíssimo trabalho. Renata, boa tarde. Mas olha, eu acho que bacana a gente estar pensando aqui no programa, uma perspectiva da inclusão hoje aqui, né? O livro e agora a dança de vocês. Eu tenho um pouquinho de experiência com trabalho com deficiente visual em razão de um livro falado que eu fiz com a professora Joana Martins, que é do Álvares Azevedo. E foi muito bacana, foi muito bonito, assim, porque a gente aprendeu muita coisa fazendo o trabalho, Renata. Sobretudo pela perspectiva de visitar o olhar do outro, né? E quando você fala em referência e metodologia, eu fico pensando o quão importante foi pra gente o trabalho da voz. Isso que você fala de reaprender a falar, eu tive essa oportunidade de compreender que fazendo o livro, qualquer nuance da voz, a imaginação estava na voz, a construção narrativa estava na voz. Aí eu te pergunto, essa mesma perspectiva da voz que conduz a referência que você usou na tua metodologia, como é que foi feito com isso o repertório dos movimentos, dos gestos, para que a Socorro pudesse, hegemônica, sozinha no palco, fazer o trabalho? A gente já chega nesse processo, no seguinte olhar, já com 9 anos de trabalho. Então a Socorro ela já tem um vocabulário de movimento muito rico. E a partir disso eu já pude propor que ela estivesse na cena sozinha. E foi um desafio também para ela, porque foi a primeira vez que ela estaria na cena sozinha, estaria com um tempo considerável também dentro de cena. A gente está acostumado a ver o deficiente visual com alguém vidente ao lado acompanhando, não é isso? Isso eu procurei evitar. Isso aconteceu em pouquíssimos momentos do grupo, só no início logo do trabalho. Mas eu procurei evitar porque eu queria que eles construíssem uma autonomia de movimento, de deslocação no espaço, sabe? Que eles pudessem dançar sozinhos, construir as referências do espaço e do corpo e pudessem estar sozinhos no palco. Então, eu sempre busquei isso durante o trabalho com eles. E com a Socorro, ela já tinha um vocabulário de movimento muito bom. E ela sempre esteve muito próxima, sabe? Muito afim de dançar. Ela foi aquela bailarina que quer ser bailarina, que quer ser professora de dança e que ela está o tempo todo comigo. Então, como ela queria muito, eu falei, então vamos investir nesse projeto. Aí ela concordou. A gente vai ouvir a Socorro, mas assim, você é professora, você é bailarina e professora, não é isso? Então você já é professora do grupo? Do grupo. Daí é que veio o teu trabalho, a tua pesquisa, né? E aí a Socorro está no grupo há 9 anos, é isso? Desde o início, desde o iníciozinho, 11 anos, né, Socorro? Conta um pouquinho pra gente a tua história, como é que você entrou no grupo, o que significa para ti dançar, participar desse trabalho? No início, era apenas uma ideia que não imaginava como é que um deficiente visual poderia dançar, que era muito visual, a questão de movimentos e a dança que eu entendia, né? Quando em 2004, 2003, chegou no Álvares de Azevedo a professora Marina com um projeto em parceria com a Escola de Dança Anaúnge e Álvares de Azevedo, começou essa história. Então, ela dando aula para crianças de 5 a 8 anos, ela começou a desenvolver um novo olhar, começou a perceber as pessoas com a deficiência visual. E no ano de 2004, ela mesmo se questionou por que não colocá-los para participar de workshops, de um trabalho em dança. Então, ela convidou o grupo, que foi alguns alunos que tinham ido fazer a oficina, né, os workshops, e colocou o desafio e foi construindo, foi buscando meios para que nós pudéssemos alcançar o que cada um, vindo com a sua realidade, com a sua vida já incluída a cada história, ela lançou o desafio. E você aceitou o desafio, topou e entrou no grupo. Isso, foi a partir do momento que eu comecei a perceber
que eu estava sendo percebida, né? Que eu estava sendo observada de uma outra forma, porque até então eu não tinha o contato da dança ao olhar da professora em querer construir e trabalhar a dança para o deficiente visual. Era muito ainda estava muito distante ainda, muito longe essa realidade que hoje eu vivo. Eu digo assim que eu danço, mas tudo dependeu de um processo vindo com a professora Marina. Socorro. Parabéns, a gente fica emocionado, né, de mostrar a tua vida, porque realmente é uma dificuldade imensa, né? Eu me lembro que no trabalho do Álvares, a gente percebeu que o deficiente visual nesse nosso país, por exemplo, para o livro, além de ser deficiente visual, ele tem que ser rico, porque é muito caro o acesso para o deficiente. Em tudo nesse país é absurdamente mais caro para o deficiente, Renata, é o inverso do que a gente imagina. Mas aí eu queria te parabenizar, ouvindo a tua fala aqui, nesse sentido de tu te descobriste com a dança através do trabalho com a Marina, né? Porque a dança também é isso, né? É uma autoiluminação, né? A gente aprendeu a conhecer nosso corpo, nossas emoções. Mas aí quando ela fala sobre o repertório dos gestos, eu queria te perguntar uma coisa, Socorro. Dado o trabalho com a Marina, o começo da fala, em algum momento do toque mesmo, para que a gente compreenda o que a Marina queria dentro da coreografia, eu presumo que para você fazer isso com desenvoltura, depois de vários ensaios, começa a guardar uma memória do gesto. É isso? Também, porque quando foi buscado o processo para cada corpo, ela também estudou junto as acuidades visuais para cada um, sendo que no meu caso eu tenho baixa visão causada pela toxoplasmose congênita, então vem todo um processo de como eu posso dizer, foi a vida mesmo que nos trouxe para essa realidade da deficiência, né? Então, o estudo dela como professora nos levou também a nos conhecermos e a buscar essa nova visão para a dança. E assim, os gestos, eles dependendo da baixa visão, para mim, no caso, eu vejo o movimento amplo. Mas como sou muito curiosa e quero aprender tudo, eu acabo chegando perto da professora, perto dos colegas e vendo os detalhes, porque para mim não basta só ver o movimento amplo, o movimento que está sendo produzido. Eu quero saber de onde ele está vindo, qual a parte que eu tenho que movimentar para que possa surgir esse movimento. Então, é estudo de conhecer mesmo o corpo para trabalhar esses movimentos. Agora, só uma curiosidade também. Aqui a gente tem uma informação que o espetáculo O Seguinte Olhar apresenta uma lenda, né? Narra uma lenda que é a lenda do Guaraná. Não é isso? Quer dizer, esse é um espetáculo que eles já apresentavam, já vinha apresentando há algum tempo dentro do grupo, quer dizer, o grupo já vinha apresentando esse espetáculo? Não, esse espetáculo ele foi resultado da bolsa de pesquisa do Instituto de Arte do Pará de 2012. Que você falou há pouco, né? Então esse é o resultado da bolsa de pesquisa da Socorro. Por isso que você então fez essa ligação com o seu trabalho, com a sua pesquisa. Aí, concomitante ao trabalho artístico, eu fiz a minha pesquisa de mestrado. Entendi. Então essa é a bolsa da Socorro, né? É bacana que o saber acadêmico se aproximou do saber artístico nesse caso, né? Mas precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Relacionado à música, por exemplo, eu tinha um aluno na escola que também tinha deficiência visual, e aí, para tentar sensibilizar os outros alunos, nós fizemos uns trabalhos, tipo assim, colocava todo mundo no escuro, pegava uma espécie de desenho animado, virava as imagens e eles só ficavam ouvindo os barulhos. Sabe que desenho animado, a sonoplastia é muito intensa. Então foi muito legal, porque eles começaram a criar imagens, hipóteses de imagens que eles achavam que estava acontecendo naquele momento. Aí eu te pergunto o seguinte, como é que se dá essa construção da música com a reconstrução de imagens internas e as imagens corporais que, enfim, os outros também devem ter participado? Enfim, a parte musical a gente já passa por vários processos. Normalmente,
eu apresento a música para eles, eu deixo eles ouvirem, perceberem a música, sentirem, sabe? Que eles digam, eu percebi assim, Marina, o outro percebeu de outra forma, sabe? E a gente começa a trabalhar com essa música dentro da proposta do que é aquela coreografia. Se ela tem um mote, tem uma história, e a gente começa a fazer essas analogias. Nesse último processo, a direção musical foi do Walter Freitas, e ele fez o seguinte, a música veio depois da dança. A gente construiu o primeiro movimento e depois ele construiu a música. Então já foi um processo inverso do que a gente estava acostumado a fazer. E que também foi muito rico, porque foi priorizado dessa vez o movimento, né? Em prol da música. E foi muito legal esse processo do seguinte olhar dessa forma. Imagina, assim, Walter Freitas, imagina que deve ter saído, maravilhosamente. A maior dificuldade qual é? Assim, ou as maiores dificuldades quais são para eles entenderem o processo? O que é mais complicado? A maior dificuldade é porque o nosso mundo visual, ele não é inclusivo, né? Assim, tem autores que estimam que 80% da nossa percepção aqui no Ocidente, ela é visual. Então, com esse mundo tão visual, é difícil para nós que somos videntes nos colocarmos no lugar do outro e perceber a necessidade do outro. Então, a minha maior dificuldade, eu falo que eles não têm dificuldade, quem tem dificuldade sou eu, enquanto professora, porque na minha formação eu não tive informação para trabalhar com essas pessoas. É verdade. Então, a maior dificuldade é você se abrir, está proposto se colocar para desconstruir mesmo o que você já sabe, pensar em novas formas de trabalho, sabe, de acesso, sabe, e ouvir a necessidade do outro, estar disponível. A maior dificuldade é essa, e entender que como é um trabalho que tem poucas referências e como a nossa formação enquanto professores não contempla, que é um trabalho que ele só vai dar resultado a longo prazo. Porque você tem que estar ali dia a dia tentando entender o que é esse universo, quais são as necessidades de cada um, porque embora sejam pessoas com deficiência visual, cada pessoa tem uma história corporal, tem um tipo de percepção, e aí você vai ter que trabalhar com essas percepções e com esses sentidos remanescentes que nem todo mundo tem as facilidades da audição, do tato, enfim. Eles vão tentando compensar a falta da visão, e você tem que começar a pensar em como você vai acessar esses diversos corpos. E aí, quando eu falo, a gente construiu uma metodologia, a gente construiu alguns caminhos metodológicos, mas foram metodologias, porque nem uma só não alcança todo mundo. É verdade, e isso realmente é interessante, porque com o nosso trabalho eu percebi isso, essa linguagem diferente, né? E nós, assim, pesquisador, quem está fazendo o trabalho com deficiente visual, não é pela perspectiva da concessão de algo, não, é um compartilhamento de um trabalho, né? A acuidade deles em relação à audição é, assim, fascinante. Durante o livro, lá no Stories, eles me diziam, mas professor, o que mais me emociona no seu livro é o barulho do senhor virar a página durante a leitura do audiobook. Isso por mim marcou muito, né? Eu ouvia e via a sua respiração, a gente contando a história. Isso é muito bonito, porque a gente percebe que, sim, a questão é realmente, sobretudo, o acesso, né? E a questão é a gente pensar que é um trabalho compartilhado. Porque, olha, eu queria te perguntar uma coisa do início do programa que tu falaste, que eu fico pensando e queria ver a tua resposta também. O trabalho não foi só com a Socorro, foi com um grupo, né? E cada grupo tem uma acuidade visual diferente, 40%, 50%, mas, sobretudo, tu falaste no início sobre a questão da plateia. A plateia também era de deficiente visual, não é isso? Sim. Como é que foi essa resposta deles? Como é que foi esse trabalho junto com eles? Que eu acho assim muito interessante também por essa perspectiva, não só da Socorro ali, protagonista do palco, da história, mas também quem está vendo ou como está vendo. Será que a gente pode mostrar as fotos e aí você vai respondendo essa pergunta do Daniel? Porque a gente tem fotos para mostrar, né? E aí pode casar uma coisa com a outra. Aí a gente ela está tocando nos meus pés para saber que movimento eu estou fazendo, porque ela não conseguiu alcançar pela via auditiva. Aí eu estou tocando no corpo de uma bailarina porque ela não conseguiu compreender também o movimento. Essa bailarina era cega, não tinha nada de visão. E aí é uma parte do processo do espetáculo, a Socorro em cena, e uma parte do espetáculo que incorporava a plateia, que a plateia entrou em cena também para trabalhar. Que foi isso que o Daniel perguntou, né?
Aí a Socorro em cena representando um dos personagens da lenda. E aí a parte que a plateia entra em cena para compor junto com ela. E essa participação da plateia, como é? Que foi a pergunta que o Daniel fez para você? Essa plateia, para que a gente pudesse entender como uma plateia deficiente visual, porque qual é a minha inquietação que eu compartilho com o grupo, que a Socorro compartilhou comigo. A partir de um dado momento, depois... Isso foi em 2012, né? Então, depois de 9 anos de trabalho, tentar compreender também, não só a perspectiva do bailarino, mas da plateia. Que acesso essa plateia poderia ter a um espetáculo de dança, que não é um espetáculo de teatro, que a gente pode ter o recurso do texto, enfim, que eles podem ter o recurso da narrativa verbal. E aí eu comecei a pensar e compartilhei com a Socorro, a gente dividiu essa ideia. Então, qual foi a proposta? Trazer essa plateia para um determinado momento que já tivesse desenhada parte das cenas dela, para que essa plateia pudesse sentar ali junto com a gente e pensar o que eles conseguiam perceber, qual era a melhor forma dessa plateia perceber e alcançar o que estava sendo desenhado para ela. E foi muito interessante porque no primeiro momento, quando a plateia veio, o primeiro encontro, a primeira coisa que foi definida foi que essa cena seria delimitada e que a Socorro trabalharia muito próximo da borda da cena, porque se ela trabalhasse no centro, como tem pessoas que elas têm baixa visão, elas conseguiriam alcançar, perceber contraste, perceber movimento, que ela trabalhasse mais nas bordas. E aí a gente fez nas bordas como se fosse o palco, não é isso? Então ela evitaria trabalhar tanto no centro, então ela trabalharia mais nas bordas. Ali da... E onde alcançaria melhor a plateia, porque a gente trabalhou com a arena, na perspectiva da arena. Então a gente chamou 4 pessoas com deficiência visual. Uma cega, 3 baixa visão. E colocou uma em cada canto do quadrado. Uhum. E no primeiro encontro que eles vieram, a gente não deu informação sobre o que a Socorro estava contando enquanto história, deixou eles assistirem. E depois perguntamos o que eles tinham percebido. E foi muito legal porque eles perceberam muita coisa. Eu não esperava. Depois de tantos anos trabalhando também, eu não esperava que eles conseguissem alcançar tanta informação, porque na lenda tinham vários personagens. Eles começaram, Marina, não tem só uma pessoa aí. Aconteceu uma morte, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Muito bacana. E eles começaram a contar, e eles começaram a dizer... Reconto, né? Mas eu acho que... Aí depois a gente sentou e contou a lenda. Eles falaram, mas essa coisa aqui eu não entendi. Isso daqui também não entendi. Então, isso foi para a gente repensar em como a gente poderia alcançá-los. É um espetáculo de dança que não há o texto narrado. Não, é só movimento. É só movimento, tem isso, quer dizer, a percepção deles em... Bacana. Aí, enfim, depois em outros encontros a gente foi inserindo, aí veio a música, veio a questão da sonoridade dos objetos de cena, e isso foi muito legal porque aí a percepção auditiva, ela representa 75% do universo do deficiente visual. Então, aí foi muito legal, assim, chegar no final do processo e entender, assim, como tinha contemplado. A música ajudou muito? Ajudou muito. No entendimento, na composição, né? A compor qual sentimento estava sendo, sabe? As percepções das nuances do espetáculo, do estado desse personagem, do que ela estava representando. Certeza. Então, eles relataram que foi, assim, de vital importância para eles a parte musical e dos objetos sonoros que entraram também, para ajudar a contar essa história. Nós estamos nos aproximando do finalzinho do bloco, mas tem uma pergunta ali do telespectador. Tem a pergunta do Neto Silva para Socorro. Ele pergunta, desde quando você é deficiente visual e como você começou a perceber a dança como arte e se apaixonou por essa arte? Eu sou deficiente visual desde quando nasci, é congênita, isso, e eu comecei a perceber a dança como arte quando comecei a questionar com a professora possibilidades mesmo de criar, né, de estar mostrando os trabalhos. E assim, é muita emoção, assim, relembrar os processos, porque era o que eu queria. E comecei buscando mesmo o conhecimento dentro dessa dança, que para mim era muito longe, né? Mas que ao mesmo tempo eu estava aqui perto dessas possibilidades que ela me mostrava, e fui buscando os espaços de mostras e
e trabalhando bastante para... Mas, Socorro, você começou a dançar a partir da ida da Marina lá para a Escola Álvares de Azevedo com esse projeto. Isso, Antes 2003, disso, não. você não dançava, Não. mas você tinha esse desejo, é isso? Não, porque para mim eu queria tá na arte, né? Eu queria mostrar que eu também poderia trabalhar com a arte. E ela foi me mostrando aos poucos que eu poderia, fui construindo junto com ela. Antes disso, você não, essa possibilidade para você não existia, digamos assim? Não. Foi só por meio desse trabalho que você se encorajou e disse, não, posso realizar esse sonho. Foi isso, né? Sim, porque ela me mostrou os caminhos. E através desses caminhos comecei a acreditar, né, que eu podia. Que bom, olha que bonito, hein? Renata, ela está no curso técnico da UFP agora de dança. Que bom, parabéns. E ela fica emocionada. Todos nós ficamos assim, né? Pô. Que é muito bonita. E a Marina, com esse trabalho tão lindo, assim como a Socorro, outras pessoas também, né? Outros alunos do grupo devem ter tido essa mesma sensação, essa mesma emoção e essa experiência, né? Outras pessoas foram alcançadas, mas o benefício com certeza maior é o meu. É o meu, sabe, disso. Só de você ouvir uma declaração dessas, né? De estar ressignificando a prática do professor e pensar a arte também para outros corpos. É possível pensar a dança não só como um espaço de socialização, um espaço terapêutico, mas sim pensá-la enquanto arte também para pessoas com deficiência. E com uma arte feita com todo cuidado, com toda informação, com a qualidade que precisa ter. E além disso, quer dizer, a questão da autoestima deles, né? Que isso ajuda, não ajuda, Socorro? Muito como pessoa, né, Socorro? Ajuda sim, porque trabalhei muito a questão da autonomia mesmo, da independência mesmo. A questão de me locomover a vários lugares, sem depender de outra pessoa. E a autoestima mesmo que melhora. A gente passa a ser reconhecido não só como a pessoa, mas como artista, como pesquisador. Maravilha. E assim. Eu acho até que a maneira de usar o corpo, né, de andar, porque a dança física, tem né? isso, né? Ela dá essa autonomia nesse sentido. Ela te enverga pro sonho, né? É muito bonito. Certeza. Meninas, olha, parabéns, viu? A Marina, a Socorro, a todo o grupo. Se vocês quiserem nesse finalzinho fazer algum agradecimento, complementar com alguma coisa rapidamente, podem fazer. Eu queria agradecer ao grupo, que nem todo mundo está presente, aos outros componentes do grupo, e agradecer também o espaço que é dado para que a gente mostre um pouco do que a gente está fazendo enquanto pesquisa. E a minha dissertação, ela foi contemplada com o prêmio Funarte Cláudio Viana de Dança, ela vai ser publicada enquanto livro. Então, outras pessoas vão ter acesso, porque a literatura também é muito escassa. Para fazer minhas pesquisas, eu tive que ir procurando em outras áreas. Tema, né? Mas na área da dança específica, tem uma ou duas referências. Então, a sua dissertação vai ser transformada em um livro. Em um livro que vai poder contar a história do grupo e um pouco desse processo artístico com a Socorro também. Bacana. E compartilhar esse saber, porque o conhecimento é para ser compartilhado. Claro. Parabéns, viu, as duas. Obrigada por terem vindo, viu? Vocês vão precisar sair agora nesse primeiro intervalo, mas foi um prazer enorme.